Você já sabe que investir em fundos imobiliários é muito bom, mas talvez você ainda não tenha percebido que investir em imóveis lá nos Estados Unidos também é muito bom. Então, nesse vídeo aqui hoje, eu vou fazer um comparativo, eu vou fazer uma equivalência. Por exemplo, quais são os fundos imobiliários aqui do Brasil que têm um equivalente, um fundo parecido, um investimento imobiliário parecido lá nos Estados Unidos? É isso que eu vou te mostrar hoje. Digamos que você seja um cotista aqui no Brasil, do HGLG ou então do MXRF11, qual seria o REIT, ou seja, o Fundo Imobiliário Americano equivalente ao HGLG ou ao MXRF11? Eu quero que você entenda, comece a se acostumar com esse potencial do investimento lá nos Estados Unidos. E fazendo essa comparação, essa equivalência, tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para você entender e também aproveitar esse mercado com enorme potencial que é o norte-americano. Nos últimos dias, algum tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui falando justamente como investir em REITs, né, esse investimento em imóveis lá nos Estados Unidos. E vocês gostaram bastante, teve muito comentário, a gente fez uma meta de comentários, né, se tivesse mais de um determinado número de comentários, né, escrito REITs, lá embaixo nos comentários do vídeo, eu faria um novo vídeo. Então, como vocês gostaram, estou trazendo aqui mais um conteúdo de qualidade sobre investimentos em fundos imobiliários norte-americanos, lá conhecidos como REITs. E aí você vai entender tudo isso na prática agora. Vamos lá! Perceba que esse investimento em REITs é muito parecido com o investimento em fundo imobiliário. Então, por exemplo, a gente pode dividir por setores. Aqui no Brasil, você já está acostumado, por exemplo, com o setor de logística, lajes corporativas, fundos de papéis, etc. Todas essas categorias também existem lá nos Estados Unidos, inclusive lá tem até mais categorias. Então, por exemplo, vamos começar aqui com um dos maiores fundos do Brasil, que é o HGLG11. É muito provável que você já tenha ouvido falar desse fundo ou então você seja um investidor dele. É o maior fundo aqui do Brasil do setor de logística. Então, ele tem muitos galpões logísticos ou centro de distribuições. E qual seria o equivalente lá nos Estados Unidos? Então, o maior REIT, o maior investimento imobiliário disponível para nós lá nos Estados Unidos é um que se chama PLD, é o Prologis. E aí, compartilhando a minha tela aqui, a gente já começa a ver essas similaridades. Veja, aqui na tela do HGLG11, o que a gente vai ver aqui? Essas fotos desses grandes galpões aqui, né, próximos a grandes capitais, em São Carlos, Louveira, Ribeirão Preto, enfim. A gente vai ver aqui essas fotos. Quando eu colocar no site do Prologis, né, aqui está em inglês, mas a gente vai ver muita similaridade. Então, a gente está vendo galpões muito bem desenvolvidos, né, espalhados aí por várias regiões lá dos Estados Unidos e do mundo. Inclusive, o Prologis tem galpões aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente já vê que é o mesmo setor, é a mesma ideia por trás. Você investe o seu dinheiro num fundo aqui nos Estados Unidos, é um REIT, e aí você coloca o seu dinheiro nesse setor, nessa gestão ou essa equipe aqui por trás tem um conjunto de imóveis, aluga esses imóveis e aí a gente ganha o aluguel, tá? É muito similar. Então isso vem para nós em forma de dividendos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí a gente pode até começar a olhar alguns números, algumas métricas. Se eu entrar aqui dentro do site do Investidor 10, ele também tem os REITs, né? Então você só clicar aqui nesse item internacional e depois clicar aqui, ó, ver todos os REITs. Ele já vai aparecer aqui alguns dos principais. E a gente vê que logo na primeira tela já está o Prologis, tá? Eu vou até clicar aqui para a gente ver alguns detalhes, porque tem algumas coisas bem diferentes dos investimentos no Brasil com os dos Estados Unidos, tá? Por exemplo, os REITs, eles não pagam tantos dividendos quanto as empresas aqui no Brasil, os FIIs. Veja, o dividend yield do Prologis é baixo, se a gente olhar, tá? É só 2,58. Tem alguns outros REITs que pagam bem mais, que eu vou te mostrar aqui ainda hoje, mas perceba que não dá para olhar para os REITs só para o dividendo. Precisa olhar também a valorização. O potencial de crescimento é muito grande. Quer ver só? Vamos puxar 10 anos? $1.000 teriam se transformado em 4.492 dólares. Então, o potencial de crescimento, ele é muito bom, tá? E aí, se a gente colocar isso aqui, o fator do câmbio também, vamos descer para olhar
em 10 anos, por exemplo, o PLD, né, que é esse REIT, o Prologis, contra o IFIX. Olha aí, que porrada, né? O PLD teria valorizado 849% contra 150% do IFIX. Então percebe, o investimento no IFIX, em fundos imobiliários no Brasil, é muito bom, tá? Mas quando a gente coloca o efeito do câmbio, o dólar contra o real fica explosivo. Em 10 anos é muito mais dinheiro. Óbvio que eu não posso prever que nos próximos 10 anos vai ter o mesmo resultado que esse. Mas o potencial ele é muito grande, né? Vamos pensar o seguinte, você acha que na próxima década, o que tende a acontecer? O que provavelmente pode acontecer? O dólar subir contra o real ou o real se valorizar contra o dólar? Historicamente, é o dólar que sobe, né? O dólar se valoriza e o real ele perde mais valor do que o dólar. Então, estar exposto à moeda internacional é muito importante, o potencial é muito grande. E aí, se a gente já conhece o tipo de investimento em fundo imobiliário, em imóveis aqui no Brasil, como o HGLG e qualquer outros fundos, pô, a gente já conhece, a gente sabe como funciona isso. Que tal investir num equivalente lá nos Estados Unidos? Eu acho que é uma ideia que pode ser bem interessante. E aí, continuando nesse nosso exercício, tem um site que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó, NAREIT, tá? Que é um site lá dos Estados Unidos que dá para traduzir para o português, né? Se você clicar com o botão direito no Google Chrome, né, no navegador, ele é traduzido, né? Então, os REITs é um site que tem várias informações sobre os REITs. E aí eu consegui esse PDF aqui dentro do site deles, que mostra cada uma das categorias. Então, por exemplo, ó, Office. Office é o setor de escritórios. O Industrial é o setor aqui que inclui logística. Então, veja, o Prologis, ele está aqui. E indo aqui, deixa eu clicar aqui, ó, depois o pessoal da edição dá um zoom, na parte de valor de mercado, ele é o maior que tem, tá? Ele vale mais que 116 bilhões de dólares. É muita coisa. A gente consegue ver essa informação aqui também dentro do site do Investidor 10, né? Se a gente descer, ó, 124 bilhões de dólares é mais ou menos o valor de mercado dele. Então é muito gigantesco, é muito maior do que os REITs aqui no Brasil, tá? E voltando aqui na nossa lista, ainda nesse setor de logística, eu destaco também esse outro aqui que se chama STAG, STAG Industrial, tá? Vou até voltar lá no site do Investidor 10, que a gente consegue ver visualmente, né? A parte de design aqui é mais bonito. STAG Industrial também é um dos principais REITs lá dos Estados Unidos no setor de logística. Veja que ele paga um dividend yield um pouquinho maior, né, do que o Prologis. É sempre assim, né? Os maiores, eles não necessariamente vão ser os que vão pagar mais, né? Eu gosto sempre de olhar para os REITs ou os fundos imobiliários grandes, é um filtro que eu gosto de fazer, porque um fundo grande ele já tem uma diversificação interessante e para mim acaba sendo um fator de mais segurança, né? Mas veja, também em 10 anos aqui um grande potencial de rentabilidade que ele trouxe e um fato bem interessante também, quando falamos em REITs, é essa parte dos dividendos, mas não o dividend yield, o dividendo pago. Veja, normalmente é uma escadinha, é muito previsível o pagamento de dividendos lá nos Estados Unidos, tá? Então veja, é muito estável, né, esse tipo de investimento. E um detalhe interessante do STAG, só uma curiosidade, é que ele paga dividendos todos os meses, ok? Os REITs, eles costumam pagar a cada 3 meses, mas o STAG é um exemplo de que paga mensalmente, tá? Paga em dólar e aí isso é bem positivo num pensamento de diversificação de carteira. Aí, continuando aqui na nossa análise, por exemplo, os offices, os fundos de lajes corporativas. Aqui no Brasil, o que a gente tem? O maior fundo imobiliário brasileiro em valor de mercado desse setor de escritórios é o PVBI 11. E lá nos Estados Unidos, podemos fazer esse comparativo também. O maior é esse daqui que se chama Alexandria, o ARE. Mas eu faço um outro destaque aqui, antes da gente olhar o site, que é o SL Green, tá? Por quê? Porque ele tem muitos imóveis em Manhattan, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o PVBI 11, ele tem muito imóvel na Faria Lima, tá? Num setor nobre de São Paulo. O SL Green tem muitos imóveis, muitos mesmo, na região de Manhattan, né? Então, uma área nobre de Nova York, tá? Veja que a ideia por trás é muito similar. Entrando aqui no site do PVBI 11, a gente consegue ver
algumas fotos também, ó, clicando aqui em portfólio, e aí a gente vai ver a similaridade, né? Por exemplo, ó, são imóveis de escritórios, né? Grandes lajes corporativas, esses prédios espelhados aqui numa região nobre de São Paulo, que é a Faria Lima, e quando a gente entra no site do SL Green, a gente vê grandes imóveis também espelhados, parecidos, só que lá na região de Nova York. E voltando aqui no site do Investidor 10, a gente consegue ver esses destaques, né? Tem o Alexandria, que é o maior de lajes corporativas, e aqui o SL Green. Detalhe curioso também é que o SL Green paga todos os meses. Ele é um fundo que a gente vê que apanhou muito, né? Por causa da pandemia mesmo. Depois de 2020, 2022 aqui, ele caiu muito, mas parece que ele está se recuperando. E mais uma vez, o grande destaque quando falamos desses investimentos imobiliários é o dividend yield, né? O dividend yield hoje do SLG, né, do SL Green, está bastante alto, até porque teve uma queda na cotação, como eu mostrei agora há pouco que está subindo, mas o dividend yield está bem alto nesse momento. E aí, voltando na nossa lista com algumas outras categorias, alguns outros setores, por exemplo, shopping center, né? A gente conhece fundos imobiliários aqui no Brasil, XPML 11, por exemplo, que é um fundo muito grande, bem conhecido de shoppings. Qual seria um equivalente lá nos Estados Unidos? Olha, por tamanho, a gente pode colocar esse aqui, que é o Kimco Realty. E aí eu faço um destaque para um outro fundo também, que é esse aqui, o Simon Property Group, que está aqui com um dividend yield de 5,48%. Então, um setor bem parecido, vou colocar aqui na tela. Já no site oficial do Simon Property, já tem uma foto logo aqui de cara, e o código de negociação, né, que é o SPG. Então, se você quiser comprar um REIT, pega esse link que está aqui em cima, eu vou deixar no card, para você assistir o vídeo que eu mostrei exatamente o passo a passo. Como investir em REITs, que eu compartilhei minha tela na corretora. Acesse esse vídeo que você vai entender, ok? E aí, descendo aqui na tela, a gente vê outras fotos. É realmente shopping center igual a gente conhece aqui no Brasil. Voltando aqui para a nossa lista, então, para ver outros setores, né? Um setor que é bem parecido aqui no Brasil com renda urbana, sabe os fundos HGRU ou TRXF? É o setor lá nos Estados Unidos de retail, né, varejo. E o mais famoso é esse daqui, que se chama Realty Income. Vamos voltar lá no site do Investidor 10 para ver se ele aparece. Já está logo aqui com esse destaque, Realty Income, que ele tem o código de negociação, é apenas a letra O. Vamos ver, está com dividend yield hoje de 5,8, nada mal, pensando em dólar, e também uma rentabilidade bem interessante ao longo de 10 anos. Uma outra curiosidade, pessoal, eu fiz um estudo algum tempo atrás, que se a gente pegar uma janela de 10 anos, olhando para trás, o dólar contra o real, só a valorização desse câmbio dá mais ou menos 8% ao ano. Então veja, quando eu olho aqui um dividend yield, tá pagando 5,8, Ricardo, é muito pouco, mas pensa que é em dólar. Se historicamente continuasse essa simulação que eu peguei para trás, por exemplo, 8% ao ano, seria como se eu somasse 8% mais esses 5,8, tá? Por isso que é interessante investir nos REITs também. Voltando aqui para a nossa lista, então, lá nos Estados Unidos também é muito comum o investimento em REITs residenciais, então de apartamentos, que aqui no Brasil não é tão difundido assim. Setor de healthcare, por exemplo, né? Saúde, muito hospital. Aqui no Brasil também é bem fraco, mas lá tem bastante. Setor de hotéis, né? Hotéis e resorts, aqui no Brasil também tem pouco, né? Só tem o HTMX, lá nos Estados Unidos tem muitos. É interessante a gente ver esse contraste, né? Outro setor americano muito grande é o de self-storage, né? Que é de armazenagem. Tem, por exemplo, o Public Storage, que é o código PSA, que é bastante grande também. Dois setores que eu gosto muito lá, que não tem aqui no Brasil, é o de telecomunicações, então torres de energia, de telefonia, como o American Tower, que é um dos maiores que tem lá nos Estados Unidos, o AMT, e também o de data center, né? Então aqui a gente está falando de tecnologia pura, o lugar onde se armazenam as informações, os dados, né? O maior que tem é esse daqui, que se chama Equinix, tá? Que é o código EQIX, tá? Bem interessante olhar para esse aqui também. E para finalizar, nós temos os fundos de papéis, né? Lá nos Estados Unidos também existem fundos de papéis. Lá são coisas como mortgage, né? Que seria hipoteca, né? Então tem as hipotecas familiares e as comerciais.
Então, por exemplo, um fundo que se assemelharia com os fundos de papéis no Brasil, né, que são títulos de dívida, como por exemplo o MXRF é um. Lá nos Estados Unidos a gente tem esse daqui que é o maior deles, que é o AGNC. Veja que ele tem uma negociação diária, né, um volume diário de negociação em dólar muito maior do que os outros, tá, que é o que a gente está vendo aqui. E o dividend yield dele também é bem mais alto, a gente está falando de 15%. Então, olha, será que vale a pena investir em títulos de papéis lá nos Estados Unidos e ganhar um dividendo anual de 15%? Olha, até vale a pena, mas aí eu faço uma ressalva, bastante cuidado, porque os fundos de mortgage, né, os fundos de papéis americanos, né, que na verdade não são fundos, são REITs, mas eles não têm muito potencial de valorização, tá? Eles até pagam bons dividendos, mas se juntar o dividendo com a valorização, não acho tão interessante. Eu prefiro os REITs mais de tijolos lá nos Estados Unidos mesmo, porque o potencial de valorização é muito maior. Quer ver só? Vamos procurar lá no Investidor 10 para a gente ver o histórico do AGNC. Vamos ver se ele já aparece aqui, ó, já está como destaque também. Então veja, o dividend yield dele muito alto, mas olha o histórico de valorização em 10 anos, por exemplo. Bem pouco, né? $1.000 teriam se transformado em 1.400, muito menos do que os fundos de tijolos que a gente mostrou agora há pouco. Em 5 anos, praticamente andou de lado. Isso aqui, pessoal, já está contando o reinvestimento de dividendo. Se for pensar só na valorização, é um fundo que, na verdade, nem tende a se valorizar. Tá? O mercado de dívida, o mercado de renda fixa lá nos Estados Unidos, nessa parte imobiliária, ele historicamente não paga tão bem, ok? Então, quando a gente olha só o dividend yield, parece muito, muito legal. Talvez seja até interessante se você estudar um pouquinho e colocar um pouco do seu dinheiro, mas não é o maior potencial que eu vejo, tá bom? Gosto muito mais dos REITs de tijolos, digamos assim. Então, galera, faça essa lição de casa aqui, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, que te mostra o passo a passo de como você investe em REITs, que seriam os fundos imobiliários americanos, tá bom? Clica nesse link e assiste o vídeo. Um abraço!